Meu amigo, minha amiga, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Política em Foco com Jeremias. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Lembra do Alexandre Ramagem? Aquele mesmo que o Bolsonaro tentou indicar para chefiar a PF quando Sérgio Moro era ministro da Justiça. E aí Sérgio Moro sai do governo alegando que Bolsonaro está tentando interferir na PF. E aí o STF achou que a indicação de Alexandre Ramagem era um desvio de finalidade, então ele barra a indicação e ele não pode assumir o cargo. Então, agora chega até nós de que Alexandre Ramagem usou a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, para espionar autoridades e desafetos de Bolsonaro e outras ações ilegais. Então, a matéria aqui do G1, ela diz o seguinte: apurações da Polícia Federal apontam que a agência de inteligência ABIN teria sido instrumentalizada para monitorar ilegalmente uma série de autoridades e pessoas envolvidas em investigações e também desafeto do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. O uso indevido da ABIN teria ocorrido quando o órgão era chefiado por Alexandre Ramagem do PL do Rio de Janeiro, aliado de Bolsonaro, que atualmente é deputado federal. Ramagem foi alvo de uma operação da PF nesta quinta-feira, dia 25. De acordo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, divulgada nesta quinta-feira, há indício de que a ABIN teria sido atuada ilegalmente. Em que ela foi usada? 1. A apuração sobre o caso das rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro, senador e filho do ex-presidente. Bom, não é novidade para ninguém que eles estavam envolvidos com os casos de rachadinha, o crime de peculato. Então, para a gente não é nenhuma novidade que eles poderiam tentar interferir de alguma forma aqui para livrar a cara do Flávio Bolsonaro. 2. Investigação sobre o tráfico de influência contra Jair Renan Bolsonaro. Então, a matéria diz o seguinte: a polícia apontou a Moraes que, sob a direção de Ramagem, a ABIN trabalhou para interferir em diversas investigações da Polícia Federal, como, por exemplo, para tentar provar a favor de Jair Renan Bolsonaro, filho do então presidente Jair Bolsonaro, que, segundo a PF, no ano de 2021, foi instaurado um inquérito policial federal para apurar suposto tráfico de influência perpetrado pelo senhor Renan Bolsonaro. Entre as circunstâncias, havia a premissa do recebimento pelo investigado de um veículo elétrico para beneficiar empresários do ramo de exploração minerária. A diligência da ABIN, nesse caso, ainda de acordo com a PF, teve o objetivo de produzir provas de que o carro estava em posse de um dos principais investigados, sócio de Renan Bolsonaro, e não do filho do ex-presidente. 3. Investigações de inteligência para descredibilizar as urnas eletrônicas. A gente veio ouvindo isso durante todo o governo Bolsonaro. Aliás, é por isso que ele fez que ele está inelegível por 8 anos. E já é a segunda vez, porque em todo tempo ele tentou descredibilizar, atacar as urnas e o processo eleitoral brasileiro. A gente discute muito isso porque ele está tentando acabar com o sistema que o elegeu. Ele só chegou ao poder e à presidência da República usando o meio das urnas e depois tentou, de todas as formas, atacar esse sistema. A gente já achava muito estranho que ele tenha feito tudo isso e agora vem as provas, segundo a polícia. 4. Monitoramento de promotora do caso Marielle Franco. Olha, é muito estranho, e aqui a gente aí não pode afirmar nada, mas é muito estranho que alguém tenha tentado interferir no monitoramento da promotora do caso Marielle Franco. Ué, por quê? Deixo aqui a pergunta. 5. Vigilância dos ex-deputados Rodrigo Maia e Joyce Hasselmann. A matéria diz assim: a lista dos espionados inclui a ex-deputada Joyce Hasselmann, que era aliada de Bolsonaro no início do mandato. Ela chegou a ser líder do governo no Congresso, mas rompeu com o ex-presidente.
Também foi alvo da espionagem o ex-deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara na primeira metade do mandato de Bolsonaro. O ex-parlamentar também se tornou um desafeto do ex-presidente e aliados. E por quê? A PF afirmou a Moraes que o monitoramento de Joyce e Maia, feito a pedido de Ramagem, para posterior divulgação apócrifa, ocorreu durante um jantar de ambos, no qual advogados também participaram. 6. Espionagem do ministro da Educação, Camilo Santana, quando ele era governador do Ceará. Diz assim: de acordo com a investigação, um servidor da ABIN teria sido flagrado pilotando um drone nas proximidades da residência do então governador do Ceará, Camilo Santana, do PT, sem justificativa técnica para tal ação. A decisão de Alexandre de Moraes não apresenta mais detalhes sobre o contexto do suposto monitoramento do petista pela ABIN. Para quem não sabe, atualmente Camilo Santana é ministro da Educação do governo Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. E 7. Suposta ação para associar autoridades à facção criminosa. Conforme as investigações, foram localizadas anotações que indicam que servidores da ABIN tentaram associar deputados federais e ministros do STF a uma facção criminosa de São Paulo, com o intuito de desmoralizá-lo. No caso do STF, foram coletadas informações sobre o julgamento de uma ação que tratava de visita íntimas em presídio e a participação de uma ONG nessa ação. Nesse contexto, segundo a PF, identificou-se anotações cujo conteúdo remete à tentativa de associar deputados federais, bem como o excelentíssimo ministro relator Alexandre de Moraes e outros parlamentares, a organização criminosa do PCC. É muito comum essa gente que costuma tentar desmoralizar as pessoas ligando a facções criminosas. Quantas vezes nós ouvimos falar isso do Lula? Muita gente diz que Alexandre de Moraes foi advogado do PCC. Então é muito comum que, para mudar a cabeça do eleitor e tentar ganhar votos e mudar votos, eles tentam associar autoridades do Estado a alguma facção criminosa. Não é para a gente também novidade de que essa gente tentaram de todas as formas possíveis destruir o Estado brasileiro, descredibilizar as urnas e manchar as imagens dos ministros do nosso sistema eleitoral, do Congresso Nacional, enfim, eu tenho para vocês que foi uma organização que se formou em torno de Bolsonaro para tentar destruir o Estado brasileiro. Nós estávamos no poder com alguém que não veio trabalhar em favor do Estado. Com aquele discurso, ora, que todo mundo é corrupto, que todo mundo é ladrão, que todo mundo é não sei o quê, mas a gente somos honestos, os íntegros, os verdadeiros, não sei o quê. E essa gente promoveram um verdadeiro caos. E ainda nos deixaram de herança ódio político, país dividido. Que todas as investigações apontem, e o que queremos é que essa gente pague por tudo que fizeram a nós, ao Estado brasileiro, por tudo que fizeram a nossa gente, a nossa cultura, a ciência, a educação. Porque essa máquina organizada para a destruição do Estado brasileiro e para tomar o poder, passaram de todos os limites. Nós nunca tínhamos visto isso na nossa política. Portanto, o que esperamos é justiça, que essa gente pague por todo o mal que fizeram ao Brasil. Tá bom, gente? Desde já eu fico por aqui e peço a vocês que vocês fortaleça o meu trabalho, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe também o seu comentário, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, tá bom? Um abraço para todos vocês.